Olá pessoal, bem-vindos à videoaula número 15 sobre a ISO 9001-2015, capítulo 8, operação, item 8.2, requisitos para produtos e serviços. O programa desta videoaula será a explicação da cláusula 8.2, requisitos para produtos e serviços, e os subtópicos 8.2.1, comunicação com o cliente, 8.2.2, determinação de requisitos relativos a produtos e serviços, 8.2.3, análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços, 8.2.4, mudanças nos requisitos para produtos e serviços. Mais uma vez, pessoal, meu apelo, se você está acompanhando o curso, clique nos likes, apoie o canal, veja as propagandas, apoie a iniciativa da Employment Consultoria. É para você. 8.2, requisitos para produtos e serviços, 8.2.1, comunicação com o cliente. A comunicação com o cliente deve incluir prover informação relativa a produtos e serviços. Então, no processo de comunicação com o cliente, a organização deve disponibilizar de alguma forma, seja quando solicitado ou não pelo cliente, manter disponível num site ou disponibilizar para o cliente quando ele solicitar informações relativas ao produto ou serviço que ela oferece, que ela oferta ao mercado, que ela vende, que ela comercializa, que ela de alguma forma entrega a seu cliente. Lidar com consultas, contratos ou pedidos, incluindo mudanças. Ter capacidade de responder a consultas de contratos ou pedidos, incluindo qualquer alteração numa condição de fornecimento de um contrato ou de um pedido, seja essa alteração determinada pela organização ou ainda seja essa alteração solicitada pelo cliente. Obter retroalimentação do cliente relativa a produtos e serviços, incluindo reclamações do cliente. Ter metodologia, ter canal de comunicação para, nesta comunicação com o cliente, obter retroalimentação sobre a qualidade de produtos e serviços, a adequação de produtos e serviços e também, é claro, receber reclamações do cliente. Não esquecer, essas reclamações de cliente devem ser retidas, devem ser registradas para que você possa analisar, verificar a procedência, a veracidade e dar o tratamento adequado a esta reclamação conforme metodologia de tratamento de produtos e serviços não conformes. Lidar ou controlar propriedade do cliente. Embora essa linha seja uma linha adicional ao antigo 723, não agregou nada de novo. Toda a propriedade do cliente deve ser controlada pela organização e isso continua igual. Estabelecer requisitos especificados para ações de contingência quando pertinente. Aí sim, uma novidade, algo diferente. Estabelecer requisitos de comunicação quanto a situações de contingência, por exemplo, uma interrupção de fornecimento causada por qualquer fator. Quando essa interrupção tiver o potencial de acontecer ou acontecer, comunicar-se com o cliente para que ele também possa tomar suas providências e se preparar para essa contingência. Então, esse é o cerne do requisito comunicação com o cliente. É claro, qualquer organização comercial que esteja viva, que esteja comercialmente ativa, está se comunicando com o cliente. Tomar cuidados para os pontos específicos de reclamação e também agora essa novidade em relação à contingência. Vamos continuar. Então, continuando, requisito 8.2, 8.2.2, agora determinação de requisitos relativos a produtos e serviços. Ao determinar os requisitos para os produtos e serviços a serem oferecidos para clientes, a organização deve assegurar que os requisitos para produtos e serviços sejam definidos, incluindo quaisquer requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis àqueles considerados necessários pela organização. E B, a organização possa atender aos pleitos para produtos e serviços que ela oferece. Então, aí temos o antigo 7.2.1, a identificação de requisitos relativos a produtos e serviços e a determinação desses requisitos. Então, qualquer requisito necessário para que o produto ou serviço atenda ao seu uso pretendido, ou seja, funcione adequadamente, sirva o seu propósito, para seu propósito, atenda à qualidade necessária, deve ser definido ou identificado pela organização.
incluindo qualquer lei, regulamento, estatuto aplicável, certo? Também qualquer outro requisito que a organização, como conhecedora técnica, detecte e determine como necessário para que o produto funcione adequadamente, para que o produto tenha a qualidade adequada e para que o serviço também tenha a qualidade adequada, ou seja, atenda ao propósito de sua existência, de sua criação, atenda ao uso pretendido. Nenhuma novidade aí, né, quanto a requisitos. Mudou um pouco a elaboração da escrita da norma, né, do 721 para esse 822, mas nenhuma novidade técnica. Vamos adiante. Agora, 823, análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços. Então, primeiro um esclarecimento. O que é a análise crítica de requisitos? É a verificação de que a organização é capaz de atender aos requisitos de produto definidos e acordados junto ao cliente ou determinados pela organização. Essa verificação basicamente envolve 3 questões importantes dentro do universo da ISO 9001. Primeiro, a organização tem o conhecimento técnico, tem a capacidade técnica, tem o know-how para atender aos requisitos deste produto ou deste serviço? Segunda pergunta, a organização tem capacidade produtiva, homem, hora, carga, máquina, disponível para atender ao produto, ao serviço, conforme quantidades e prazos acordados com o seu cliente? Terceira pergunta, que é uma subdivisão dessa segunda. Considerando todos os outros clientes que nós temos que atender, a organização conseguirá realizar as entregas de produtos e serviços nos prazos acordados? Então, as perguntas são: temos a capacidade de atender aos requisitos identificados e determinados para produtos e serviços? Essa análise deve ser feita antes de firmarmos um contrato de fornecimento ou um pedido de fornecimento junto ao cliente, ou seja, antes de finalizarmos o compromisso de fornecimento. Esse é o conceito de análise crítica. Vamos ver então o requisito. 8231. A organização deve assegurar que ela tenha a capacidade de atender aos requisitos para produtos e serviços a serem oferecidos a clientes. A organização deve conduzir uma análise crítica antes de se comprometer a fornecer produtos e serviços a um cliente para incluir. Então aí o texto nos lembra aquele tópico. A pergunta é: temos a capacidade de atender os requisitos acordados com o nosso cliente, que foram identificados pela organização ou determinados pela organização, ou um misto de ambos? Requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para atividades de entrega e pós-entrega. Então, aqueles requisitos que o nosso cliente nos especificou, tanto para produto e serviço, como para entrega, para embalagem, para garantia, etc. Requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou pretendido quando conhecido. Então, qualquer requisito que o cliente não tem especificado, certo? Mas que nós, como organização, sabemos que aquele requisito tem que ser atendido para que o produto tenha a qualidade necessária, para que o serviço tenha a qualidade necessária. Fazendo um exemplo aí, né? Definindo um exemplo bem simples, se você vai comprar um carro, você não precisa dizer para a concessionária que o carro precisa ter motor, certo? Né? Isso já é algo subentendido. Ou se você vai tomar um cafezinho numa padaria, não precisa dizer para o atendente que o cafezinho precisa estar quente. Isso já é subentendido, certo? E deve ser atendido pelo fornecedor. Requisitos especificados pela organização: qualquer requisito técnico definido pela organização para garantir a qualidade do produto ou serviço. Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis, então qualquer requisito legal.
estatutário, regulamentar, aplicável àquele tipo de produto ou serviço, independente do cliente conhecer esse requisito legal, estatutário, regulamentar. A organização tem a obrigação de identificar esse requisito e de atendê-lo. Requisitos de contrato ou pedido diferentes daqueles previamente expressos. Então, qualquer divergência entre requisitos que o cliente tenha solicitado e que tenha sido ofertado pela organização devem ser o quê? Acordados, devem ser eliminadas as divergências para que então possamos realizar análise crítica e ofertar um pedido, um contrato e aí, após uma negociação comercial, firmar um pedido ou contrato de fornecimento. Ok? Legal. Lembre-se, a análise crítica é antes da aceitação de um pedido, né? Antes de se estabelecer um contrato de fornecimento e, obviamente, essa análise deve ser registrada. Dando seguimento ao requisito 823, análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços, temos: a organização deve assegurar que requisitos de contrato ou pedido divergentes daqueles previamente definidos sejam resolvidos. Então, para que a organização tenha condições de realizar uma análise crítica adequada, ou seja, para que ela verifique se ela é capaz de atender os requisitos de produtos ou serviços, né, junto a um cliente que está sendo oferecido a um cliente, ela precisa, antes de mais nada, definir quais são os requisitos que ela irá ofertar para aquele produto ou serviço. Então, qualquer divergência deve ser eliminada, né, e acordada junto ao cliente. Os requisitos do cliente devem ser confirmados pela organização antes de sua aceitação, quando o cliente não prover uma declaração documentada de seus requisitos. Então, se o cliente não oferecer um registro de quais são os seus requisitos para produto ou serviço, a organização deve, boa prática, registrar quais são esses requisitos e confirmá-los junto ao cliente. Aí é a obrigação. Nota: em algumas situações, como vendas pela internet, uma análise crítica formal para cada pedido é impraticável. Nesses casos, a análise crítica pode compreender as informações pertinentes ao produto como catálogos. Bom, no caso da internet, a oferta deve ser mantida e deve ser claramente definida através de informações de produto. Né? Então, todas as especificações do produto devem estar disponíveis para o comprador. E, é claro, a oferta de venda deve ser válida enquanto houver estoque para entrega ou se ficar claro que o produto será feito, fabricado e entregue após, desde que o prazo seja aceito pelo cliente. Finalizando, então, o 823, a organização deve reter informação documentada como aplicável sobre os resultados da análise crítica, quaisquer novos requisitos para produtos e serviços. Então, devemos manter o registro da informação sobre o resultado da análise crítica, sobre se a organização é capaz ou não de atender o que foi determinado por ela mesma e o que foi especificado por seu cliente. Qualquer requisito novo para produto ou serviço identificado pela organização e determinado pelo seu cliente também deve ser registrado. Ok? Bom, esse 823 é o antigo 722. Embora tenha mudado aí o formato da redação, o requisito especificado pela norma é o mesmo, não mudou. Vamos agora para o complemento 824, mudanças nos requisitos para produtos e serviços. A organização deve assegurar que informação documentada pertinente seja emendada e que pessoas pertinentes sejam alertadas dos requisitos mudados, quando os requisitos para produto e serviço forem mudados. Embora aí o texto seja meio mal elaborado, quando houver qualquer alteração de requisito para produto ou serviço, essa informação deve ser documentada, deve ser registrada e que todas as pessoas envolvidas devem ser informadas, incluindo o cliente. Ou seja, se a mudança de requisito, por exemplo, prazo de entrega ou quantidade, uma entrega parcial, for definida pela organização, ela deve acordar e comunicar ao cliente esse acordo. Se o cliente mudar qualquer requisito de produto ou serviço,
Ele irá comunicar à organização e a organização irá reter esse novo requisito e comunicar todas as pessoas envolvidas internamente nesse processo de fornecimento ao cliente. É claro, quando mudanças de requisitos forem feitas, uma nova análise crítica referente ao todo ou só ao aspecto mudado deve ser conduzida pela organização para que ela tenha certeza da capacidade de atendimento daquele cliente, ou seja, que ela é capaz de atender ao novo requisito juntamente com os outros requisitos que já eram definidos, já estavam definidos. Pessoal, vamos relembrar rapidamente. Então, a organização deve ter capacidade de comunicação junto ao seu cliente sobre as questões do produto, contrato, pedidos em andamento, né? Sobre a questão de satisfação do cliente, reclamações inclusive, né? E sobre qualquer contingência e o ponto novo que venha a ocorrer e que possa afetar o seu cliente. Ela deve, uma vez identificados os requisitos, ou seja, sabendo o que o cliente quer, o que ele precisa, e definidos os seus requisitos técnicos de produto ou serviço, verificar a capacidade de atendimento desse cliente, ou seja, ter certeza que ela é capaz de entregar o produto conforme especificado, no prazo e na quantidade necessária, o mesmo valendo para o serviço. Identificado qualquer mudança de requisito, a organização deve reter essa informação e deve fazer uma nova análise crítica. Fechando o pedido. O pedido pode ser fechado apenas após a confirmação da capacidade de atendimento, feita através da análise crítica de contrato, ou seja, análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços. A organização deve manter registro dessa análise crítica e de quaisquer novos requisitos de produtos e serviços, inclusive de mudanças nesses requisitos definidos pela organização ou pelo cliente. Veja bem, o que é importante aí na retenção da informação documentada, ou seja, no registro, não é o registro do pedido em si, embora, em função do Código Civil Comercial, isto é uma prática necessária. Mas o que a norma pede é a retenção da informação documentada, da análise crítica e de novos requisitos para produtos e serviços. Esse é o foco da norma. A norma está preocupada se você, organização, é capaz de atender ao cliente e confirmou essa capacidade. Pessoal, não deixe de assistir aos próximos vídeos. Se você prestou atenção na nossa videoaula, você entendeu que a preocupação da norma com o requisito relativo à venda, né, a organização vender, ofertar um produto ao mercado, aos seus clientes, é uma preocupação quanto à qualidade desses produtos e serviços, ou seja, se a organização realmente vai conseguir atender aos requisitos definidos, especificados pelos clientes e acordados junto a eles. Ok? Então, a norma não tem preocupação quanto ao preço que você vai cobrar e outras questões comerciais envolvidas. Tá? Bom, pessoal, contrate os serviços da Employment Consultoria. Temos aí treinamentos in company, onde você vai poder esclarecer suas dúvidas, fazer questões específicas. Temos ainda auditoria interna, onde vamos avaliar a implantação e eficácia do seu sistema e fornecer um relatório detalhado quanto a isso. E também temos serviços de assessoria e consultoria para melhoria do seu sistema ou upgrade para a nova versão da ISO 9001-2015. Contate a gente através do nosso site www.employconsult.com.br ou diretamente comigo 99621 4517. Um abraço, até a próxima aula.